Ô, Sara, os Estados Unidos resolveu dar uma folguinha para os venezuelanos. Tem muita coisa no mundo aí para o escoteiro do planeta se preocupar e resolveu aliviar um pouco para os nossos irmãos latinos, americanos. Então, Estados Unidos suspenderam as sanções para compra de petróleo e gás venezuelanos, provando que ou a Venezuela não é uma ditadura, ou a democracia não é critério para dizer se um povo deve ou não ser condenado a passar fome. Temos hipocrisia, Denis? Tem demais, cara, justamente porque. Maria, o som aqui. Então, justamente porque o grande maior parceiro comercial dos Estados Unidos acerca de petróleo é a Arábia Saudita, que é uma monarquia, né? E essa jogada com a Venezuela é nada mais, nada menos que interesse próprio, interesse próprio. Daqui a pouco a gente vai discutir sobre isso. Não tem nada a ver com o interesse da Venezuela, que eventualmente pode se beneficiar disso, mas tudo se trata de interesse próprio. Então é isso. O tio Sam aparentemente resolveu dar uma trégua. Vamos verificar isso aí. Fala, tio Sam. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se disse disposto a reconstruir relações com os Estados Unidos. Pasemos la página. Viremos a página, vamos reconstruir uma relação de respeito, de cooperação. De cooperación. Os Estados Unidos não reconheceram a reeleição de Maduro em 2018 e lançaram uma bateria de sanções, mas o Tesouro americano anunciou na quarta-feira o alívio destas medidas com licenças temporárias ao petróleo, gás e ouro da Venezuela. Isto acontece após os acordos assinados na terça-feira em Barbados entre o governo e a oposição, que contemplam a celebração de eleições presidenciais no segundo semestre de 2024, com a presença de observadores estrangeiros. A primeira leva de imigrantes venezuelanos deportados dos Estados Unidos chegou ao país sul-americano na noite de quarta, depois de um acordo com a Casa Branca. Estados Unidos retiram sanções ao petróleo da Venezuela, entenda acordo que levou à decisão. O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, dia 18/10, a suspensão temporária das sanções ao petróleo, gás e ouro venezuelanos. A medida anunciada pelo Departamento do Tesouro americano foi adotada em resposta a um acordo alcançado pelo governo de Nicolás Maduro com a oposição para estabelecer garantias eleitorais tendo em vista as eleições presidenciais de 2024. Abre aspas, os Estados Unidos celebram a assinatura de um acordo na rota eleitoral entre a plataforma unitária e os representantes de Maduro. Desta maneira, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos autoriza transações relacionadas ao setor de petróleo, gás e ouro da Venezuela, além de eliminar a proibição do comércio secundário desses recursos. Fecha aspas. Uma primeira licença autoriza transações relacionadas com o setor de petróleo e gás por um período de 6 meses. A segunda dá luz verde às operações com a Minerven, empresa estatal venezuelana de mineração de ouro, que, segundo o Tesouro dos Estados Unidos, permitirá reduzir o mercado negro. Além disso, 2 licenças foram modificadas para eliminar a proibição de negociar no mercado secundário de determinados títulos soberanos venezuelanos, assim como as dívidas e ações da PDVSA, a petroleira estatal venezuelana. No entanto, a proibição para negociar no mercado primário de títulos venezuelano permanece. O subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian E. Nelson, esclareceu que as medidas poderão ser modificadas ou revogadas a qualquer momento, caso os representantes de Maduro não cumpram seus compromissos. Abre aspas. Todas as outras restrições impostas pelos Estados Unidos à Venezuela permanecem em vigor e continuaremos responsabilizando os maus atores. Apoiamos o povo venezuelano e apoiamos a democracia venezuelana. Fecha aspas. Vários senadores republicanos criticaram duramente a decisão do governo Biden. O acordo. Tá, o acordo Venezuela, acho que isso aqui foi. E aqui vamos ver o nosso grande Farina. Pera. Pero. Tu tens como botar a thumb pro povo ver? A nossa? Não, a thumb do Farinazzi. Acho que não. Deixa eu ver. 9 horas? Pode ser. Não tem thumb, não.
tem thumb não, Sara. Tá bom. É que tinha aparecido pra mim antes uma thumb que eu queria mostrar que era muito engraçado. Então vamos ver aí, nosso grande Farinazo comentando sobre o caso. Fala, comandante. Olha essa notícia. Isso aí é para mandar para aquele chapéu de alumínio amigo seu. Estados Unidos aliviam sanções sobre o petróleo, gás e ouro da Venezuela após acordo eleitoral. Olha aí, ó. Estados Unidos aliviam sanções sobre a Venezuela após acordo eleitoral. Mas Não, eles mesmos estão se queimando, né, Cleiton? Taiwan vai vir por gravidade para a China. O chinês... Olha aí, gente. Você mandar para aquele teu amigo chapéu de alumínio. Mas a Venezuela não era comunista, não era ditadura. Exatamente. A Venezuela volta a ser uma democracia. Mas a Venezuela não era uma ditadura. O Maduro é um ditador. Maduro é ditador. Estados Unidos, land of the brave. Bam, baram, bam, bam, bam. Bam, baram, bam, bam, bam. E chama Maduro. Mas Maduro é ditador. Mas os Estados Unidos agora, segundo os Estados Unidos, Maduro é porreta. Maduro é do bem. Maduro é do bem agora. Do bem. Tem que engolir o Maduro, chapeludo. Chapelado de alumínio. Vão ter que lamber a fotografia do Maduro. Agora Maduro é democrata. Maduro é um democrata agora. Rousseau, Maduro, Diderot, grandes democratas da história. Voltaire, Rousseau, Diderot, Maduro, os grandes democratas da história. Submissão sexual pelo Maduro. Agora Maduro é porreta. Maduro é porreta. O Maduro é coisa nossa, mas que vai. Gente, quando é que vocês vão meter na cabeça que só existe uma coisa no mundo que chama-se dinheiro? Quando é que vocês vão meter na cabeça, hein? Quanto tempo vai demorar para cair? Agora, o Maduro é bacana, ó. Maduro é porreta. Maduro é porreta. Maduro do bem. Maduro é capaz de ganhar até um prêmio Nobel, gente. Prêmio Nobel, Oscar, essas coisas aí. Tá aí. Trabalhado no deboche, comandante Farinazo. Ei, Maduro, um democrata cristão. Eu amei esse corte que ele mete uma submissão sexual pro Maduro. Mano, mas a gente tem que entender um pouco do contexto geopolítico aí pra saber por que disso aí que tá acontecendo agora. Porque é o seguinte, o Lula, quando ele tava lá naquele encontro com a ONU, ele falou com o Biden e tudo, uma das coisas que estavam envolvido nisso era justamente a Venezuela. Então, o Lula, ele intermediou isso aí, cara. Essa abertura da Venezuela em relação aos embargos americanos, né, que estavam sendo feitos. Agora, por que os americanos eles estão tão interessados agora em quebrar esses embargos que eram feitos à Venezuela? Porque durante a guerra, esse período de guerra Rússia e Ucrânia aí, os Estados Unidos que eles eram acostumados a fazerem grandes reservas de petróleo, então eles compravam petróleo dos outros países com a moeda que eles imprimiam, né? E o que eles extraíam, eles armazenavam. Aí, por conta da guerra agora, eles tiveram que abrir mão de praticamente metade de toda a reserva de petróleo que eles tinham. Para poder fazer custos de guerra, porque questões, né, internacionais. Então, tipo assim, eles... metade de toda a reserva de petróleo americana, eles tiveram que abrir mão. Então, agora eles precisam recompor isso. Não é uma necessidade de democracia da Venezuela, não é uma bondade americana, não é o Maduro que resolveu libertar a Maria Corina para concorrer contra ele, porque agora o espírito democrata, né, invadiu o corpo do Maduro. Não é nada disso, cara. Isso aí é a reserva americana de petróleo que tá pouca. Então, foda-se a democracia. Bora liberar
Bora liberar o petróleo da Venezuela. Vou fazer, É isso, no final das contas é isso, entendeu? Interesse. vou fazer um corte disso aqui que você falou, vou na Professor Rock, viu, mano? Cuidado, hein? Cuidado. O Professor Rock vai atrás de você aí. Como é que é? O Rock vai me taxar. O fiscal da democracia vai te Vai pegar. falar que é o lado democrático do mundo que tá avançando em relação à Venezuela. Então é isso. Vamos relembrar um pouquinho o que tava rolando no contexto aí? Amigo, se tu quiseres botar no 1.25, acho que dá também, tá bom? 1.25? Acho que... Tá. Bora. Não, velocidade. Ah, tá. Velocidade. Beleza. Vai. É porque é 7 minutos de vídeo daí. Então vai. Em meados de fevereiro, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse isso. Por eso Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia. Dias depois, isso. Que estamos gravemente preocupados por la posibilidad de una guerra en Europa y una extensión a outras regiões do mundo desta confrontação armada. Isso que Maduro fez tem nome, é uma mudança de postura. Ele foi de um apoio incondicional a Putin à preocupação com as consequências da guerra. A verdade é que o presidente venezuelano parece estar se afastando de Moscou, ao mesmo tempo em que recebe emissários do governo americano em Caracas. Tuvimos uma reunião, eu poderia calificarla de respetuosa, cordial, muito diplomática. A guerra na Ucrânia fomentou essa reaproximação entre os Estados Unidos e a Venezuela. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. O pano de fundo disso é que o petróleo da Venezuela apareceu como uma alternativa ao petróleo russo nos mercados internacionais. Mas quais as consequências políticas disso na Venezuela? Será que isso levará ao fim das sanções americanas a Caracas? Eu sou Camila Rutkowski e vou explicar para você. Os Estados Unidos e a Venezuela romperam relações diplomáticas em 2019. O motivo é que o governo americano não reconheceu Maduro como vencedor das eleições no ano anterior. Os Estados Unidos e mais de 50 países consideraram essas eleições fraudulentas e reconheceram Juan Guaidó como presidente interino do país. Desde 2019, Washington intensificou as sanções aplicadas à Venezuela. Elas vão desde o cancelamento de ordens de compra de petróleo venezuelano, embargo de mercadorias, ao congelamento de ativos nos Estados Unidos de gente próxima a Maduro. A situação se complica ainda mais se levarmos em conta que as sanções à Rússia, um aliado de Maduro, também afetam indiretamente o governo venezuelano. Ya Maduro ve el impacto que está teniendo la guerra en Ucrania sobre las finanzas de Venezuela, que están tan mezcladas con las de Rusia. Entonces las sanciones que se le imponen a Rusia complican las sanciones que ya Venezuela tiene. Y yo creo que allí está el punto de inflexión en el gobierno de empezar a retractarse un poco en apoyar pues estos movimientos bélicos que estamos viendo en Europa. E nesse contexto, em 5 de março, acontece algo que não se via há 2 décadas. Uma delegação de alto nível dos Estados Unidos visitou Caracas, uma guinada nas relações entre os dois países. The purpose of the trip that was taken by administration officials was to discuss a range of issues, including certainly energy security. Em outras palavras, a segurança energética está ameaçada pela guerra. A Rússia, os Estados Unidos e a Arábia Saudita são os 3 principais produtores de petróleo bruto. E a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Após a invasão, o preço do petróleo ficou perto de $130, quase o dobro de antes da guerra. Ahora, en ese momento con la guerra de Rusia, hay una gran oportunidad de hacer 2 cosas. Cambiar la política de sanciones de los Estados Unidos para incentivar que Maduro vuelva a la mesa de negociaciones, pero también a la misma vez a ver si puede atraer o cambiar un poco el cálculo de Maduro en su alianza com Putin. A prova da reaproximação entre Washington e Caracas veio no início de março. A Venezuela soltou 2 cidadãos americanos, incluindo um dos 6 ex-diretores da petrolífera Citgo, condenados à prisão por corrupção. No entanto, a Casa Branca garante que não mudou sua política em relação a Caracas. Los Estados Unidos lo que tienen que ser muy cauteloso en cómo liberar las sanciones, porque tienen que elegir solamente las sanciones que pueden mejorar el acceso al petróleo, mejorar la capacidad de Venezuela de exportar el petróleo y refinar el petróleo, sin
poner mucho dinero en el gobierno de Maduro. Os Estados Unidos não consideram Maduro como presidente da Venezuela, mas negociam com ele. O que essa abordagem significa? El hecho de que venga una representación de Estados Unidos a hablar con Maduro, pues es muy significativo para el gobierno, para su gobierno, pues porque lo están reconociendo como el alto mando que de facto maneja las cosas aquí en Venezuela. Eso está claro que los Estados Unidos, tal vez ahora es verdad que está negociando con un gobierno que no reconoce, pero es imposible que va a no respaldar la posición democrática que ha respaldado desde hace, casi 2 décadas. Mas os representantes americanos também se reuniram com a oposição, conforme atestado pelo escritório de Juan Guaidó. A oposição disse que qualquer suspensão das sanções petrolíferas com o governo de Nicolás Maduro deve ter como condição um progresso real na transição para a democracia. Após a reaproximação entre Washington e Caracas, o governo chavista parece mais aberto a negociações. Vamos a un reformateo inmediato y a una dinamización del proceso de diálogo político nacional. As negociações entre o governo e a oposição foram suspensas em outubro, após a extradição para os Estados Unidos do empresário colombiano Alex Saab, suposto testa de ferro de Maduro. Tras años de dificultades y fracasos de la oposición, pues el movimiento ha quedado muy dividido y muy fraccionado. Y creo que cualquier oportunidad para sentarse en una mesa y tratar de reimpulsar a la oposición de una manera unitaria, creo que es bienvenida por la oposición. Y eso es lo que se está planteando sobre la mesa de negociación, que se vuelvan a abrir las negociaciones en México. Os Estados Unidos estão aproveitando esse momento difícil da Venezuela, afetada por sanções, para estimular negociações com a oposição, mas ao mesmo tempo para acalmar um pouco o mercado global de petróleo. A guerra na Ucrânia mexeu com os pilares da geopolítica global e a Venezuela parece estar saindo do isolamento para despontar como um aliado inesperado dos Estados Unidos e do Ocidente. A DV faz uma ampla cobertura da guerra na Ucrânia. Pô, reviravoltas, hein? Eu acho muito interessante como a mídia ocidental, aí é a Deutsche Welle, que ela é bancada pela Alemanha mesmo, né, estatal. Eu acho muito interessante como eles retratam o Maduro e como eles falam sem nenhum pudor, dizendo, então, Estados Unidos não pode botar muito dinheiro lá, tem que comprar petróleo, mas não pode para o governo. Mas um país vende as suas coisas justamente para poder gerir aquilo, né? Total. Básico, né? É um negócio assim, o Maduro não é uma pessoa ingênua que não sabe o que está fazendo. É claro que ele vai quer vender a um preço justo, provavelmente ele vai aproveitar o levantamento das sanções para fazer negócio com outros países, não é só com os Estados Unidos, entendeu? É óbvio que ele tem um interesse estratégico nesse arrefecimento temporário dos Estados Unidos, entendeu? O que me choca, entretanto, é que o Lula, ele foi lá vender a Venezuela para os Estados Unidos também, né? Não contente. Rússia pede para os Estados Unidos. Não contente de vender só o Brasil, ele foi lá vender a Venezuela também. Rússia pede aos Estados Unidos na ONU que suspendam sanções contra Cuba, Venezuela e Síria. Vamos continuar relembrando aí. Isso eu coloquei, amigo, rapidinho. Isso eu coloquei apenas para fins de demonstração que é o seguinte, às vezes se tem a ideia de que o Maduro levantar sanções para fazer negócio com qualquer... Os Estados Unidos levantarem as sanções do Maduro, para o Maduro poder ser digamos assim, um presidente livre para poder negociar com qualquer país do mundo, não é do interesse da Rússia. Falou em nome de seu país na Assembleia Geral da ONU nesse sábado, pediu mais uma vez aos Estados Unidos e aos países ocidentais que suspendam essa reportagem para mostrar que não, que a Rússia estava pedindo para que as sanções fossem levantadas, mas é claro que a Rússia fazia isso com uma justificativa humanitária também. Vamos ver. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que falou em nome de seu país na Assembleia Geral da ONU nesse sábado, pediu mais uma vez aos Estados Unidos e aos países ocidentais que suspendam suas sanções contra Cuba, Venezuela e Síria. Lavrov disse que as sanções representam uma violação grosseira do princípio da igualdade soberana, uma vez que o Ocidente as utiliza como medidas unilaterais e coercitivas e que prejudicam em primeiro lugar e sobretudo os estratos mais vulneráveis da sociedade.
O diplomata citou primeiro Cuba, vítima de um bloqueio financeiro e comercial, segundo Lavrov, sem precedentes dos Estados Unidos, agravado pela decisão absurda de considerar Cuba como um estado promotor do terrorismo, uma decisão tomada pelo governo de Donald Trump e da qual Joe Biden não voltou atrás, apesar dos numerosos pedidos da América Latina. Em seguida, falou da Venezuela, onde, conforme afirmou o ministro, Washington deve abandonar sem quaisquer condições prévias a sua política de sufocamento econômico do país, em alusão às sanções em vigor desde 2015 que dificultam ao Estado venezuelano inclusive pagar suas dívidas como país membro das Nações Unidas. Lavrov colocou no mesmo grupo o caso da Síria, cujo governo também está sujeito a sanções da União Europeia desde 2011, no início da última guerra civil, e dos Estados Unidos em graus variados desde 1979. O ministro russo lamentou que a política de sanções seja uma prática com a qual, em suas palavras, o Ocidente manipula o Conselho de Segurança para exercer pressão sobre aqueles que não são do seu agrado. Quanta gente que Mas hoje em dia tá cada vez mais escancarado, tá ligado? Hoje menos professor Rock, mas todo mundo sabe, tá ligado? Isso aí, tipo assim, tá ficando muito mais evidente. Qualquer um com 2, 3 neurônios consegue entender, cara, a jogada dos Estados Unidos. Estão um pouco se fudendo pra democracia da Venezuela. Então, tipo assim, serve ao meu interesse? Não serve? Então depende. Vamos sancionar, né, economicamente? Não vamos? Tudo depende do interesse. A democracia em si é uma questão secundária, né? Porque convenhamos que a principal parceira americana no comércio de petróleo mundial é a Arábia Saudita, que inclusive agora tá metendo o pé, porque agora ela já tá negociando em yuan, né? E antes ela só negociava em dólar, então agora ela tá vendendo petróleo em yuan. Então, tipo assim, agora tá mais difícil, tá ligado? Agora tá mais difícil o cenário mundial acerca do petróleo aí, entendeu? E aí, tipo assim, né? Assim, a Venezuela foi sancionada, tem todas essas coisas e tudo, né? E cara, também a gente também não pode passar pano pra questão venezuelana no aspecto de democracia. Eu não sou sommelier de democracia aqui não, tá? Mas é o seguinte, quando você prende todos os seus opositores, é muito mais fácil de ganhar. Alguma coisa errada está certa. É lógica, é lógica. Você pega assim, tipo, por exemplo, eu tenho 3, 4 fortes candidatos para ganhar do Maduro. Ah, é simples, vamos prender os 3, 4, pronto. Entendeu? E aí tá de boa. E quem garante que isso vai fazer com que a Venezuela tenha uma eleição segura? Uma eleição, digamos assim, democrática depois. Tanto faz, entendeu? Acho que isso não é... Na moral, tanto faz, eu acho, o resultado da eleição, assim, para essa sanção. Porque o interesse mesmo é o petróleo. Claramente inventa uma desculpa aí e tira sanções. Acho que esse é o meta, né? Tem também o fato de que os Estados Unidos, eles não reconheceram a eleição do Maduro, foi uma eleição mais para trás, não reconheceram a eleição do Maduro por conta de um relatório de acompanhamento internacional das eleições, que não levou à conclusão de que não foram democráticas ou que não foram limpas. É um relatório que dispõe que teve problemas, mas que não impactaram significativamente a ponto de alterar o resultado ou representar, de fato, um problema no resultado das eleições da Venezuela. Os Estados Unidos fizeram aquela interpretação que eles fazem, né? Eles chamam de democracia algo que não é, chamam de liberdade algo que não é, chamam de constituição algo que não é, eles chamam um monte de coisa que não é. E aí eles falaram que esse relatório, então, dizia que aquela eleição foi ilegítima. Esse mesmo relatório passou por um estudo numa universidade nos Estados Unidos, que agora eu não vou saber o nome, que eu estou falando tudo isso de cabeça.
mas passou por uma avaliação de uma universidade nos Estados Unidos que disse que a forma como os Estados Unidos estavam avaliando aquela questão era totalmente equivocada. E que, de fato, as eleições lá foram legítimas do Maduro. Entendeu? Não, o resultado pode até ser legítimo, sabe? E isso aí eu nem coloco. O resultado, ele pode ser legítimo. Mas o momento em que você prende todo mundo que pode ser teu opositor, qual é o poder de escolha que a população tem? Na moral. Digamos assim, ó, o Lula vai lá, o Bolsonaro tá inelegível, aí por um motivo X ele vai lá, prende o Ciro, por um outro motivo ele vai lá, e todos os opositores, quem poderia ser qualquer tipo de resquício dele, os direitos políticos são cassados ou então é preso. Tipo assim, aí você tem uma opção. Você só tem aquelas opções. Aí beleza, a eleição é legítima, a eleição é justa, a eleição passa por tudo aquilo que tem que passar. Mas a prévia daquilo, assim, quem participa, será que valeu, tá ligado? É só isso que eu coloco. Eu falo isso, Sara, tipo assim, porque, tipo assim, esse tempo atrás, eu tive um pedreiro que trabalhou pra mim lá em casa, construiu um monte de coisa lá pra mim, venezuelano, né? Então, tipo assim, eu conversei muito com ele sobre como que é essa questão da Venezuela. Eu quis entender, saber de alguém que viveu de fato aquilo, qual é aquela realidade. E ele falou bem assim, não, eu gostava do Hugo Chávez, o Hugo Chávez foi muito bom e tal, e era assim, mas o Maduro, e quando chegou no Maduro já não era mais assim, e aí a gente começou a ver que as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas, porque o cara que se dizia opositor, na verdade, ele tava meio que assim, que entregando o jogo. Então, tipo assim, os opositores eram presos, e aquele que era a oposição na urna era aliado, um aliado de fachada, tá ligado? Um aliado. Então, tipo assim, porra, velho. É democracia? Quando você não consegue, na prática, ter uma alternância de poder, é uma democracia, eu te pergunto? Eu vou te responder essa provocação, que é o seguinte: eu entendo o que tu estás falando, e de fato, dentro desse cenário, é muito difícil a gente ser simpático a um modelo de governança desse. Eu entendo isso. Acontece que, assim, eu não conheço totalmente a história com detalhes, tanto da ascensão do Maduro, eu realmente não conheço a cronologia dos fatos, tá? O que eu sei é que a Venezuela era um país em desenvolvimento já assim, bastante pungente na época dos primeiros governos Lula, principalmente, tal. E que houve essa questão relacionada ao Maduro e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sancionam o Maduro e tal. Agora, quando eu estou vivendo num país que muito provavelmente passou por uma polarização muito forte e uma influência muito forte, que a gente já conhece, a gente já viu como ela funciona nos países, entendeu? E depois você tem que governar um país que está sancionado pelos Estados Unidos com uma oposição completamente viciada, né? Porque uma coisa é ter oposição, uma coisa é o opositor da Dilma ser o Aécio Neves, e que já tinha uma vertente golpista. Outra coisa completamente diferente é o opositor ser um Nicolas, ser um Bolsonaro, entendeu? Você está lidando com outras pessoas aqui, entendeu? Porque você está lidando com umas pessoas que não fazem oposição de uma maneira correta, ética, sabe? Essas pessoas, elas não estão defendendo uma vertente política ou o povo. Elas estão defendendo qualquer outra coisa. E, normalmente, sempre muito alinhado com interesses externos, não internos. Entendeu? Então, o que eu faria nesse lugar? Do jeito que eu sou ditatorial, meu amigo, prisão era o mínimo. Entendeu? Nesse contexto, se eu fosse presidente nesse contexto de um país que
não aceita a minha eleição sendo uma eleição legítima, com opositores completamente viciados por uma vertente de pensamento que é importada, ela não é nacional, ela não visa a proteção do povo. Aquele Guaidó uma pessoa bastante elitizada, neoliberal, entendeu? E racista. Ele não é essa pessoa democrática também, entendeu? Então, o que se faz? Eu não sei o que eu faria nesse lugar, sabe? Talvez eu agiria como Maduro mesmo. Pois é, entendeu? Sara, você tá muito centralista democrática, eu achei. Tipo assim... Não é uma questão de ser central democrática. O Maduro é um cara, é um líder de um país grande. A Venezuela não é um país pequeno, é um país grande, entendeu? Que tem uma população considerável, com uma riqueza retumbante, sancionado pelos Estados Unidos. Tem influência estrangeira e não sei o que lá, porque os Estados Unidos tentou várias vezes tentar fazer golpe na Venezuela. Eu entendo toda essa situação aí, tudinho. Mas aí a gente não pode relegar essa situação toda a ponto de, tipo assim, suprimir a possibilidade democrática de um país através de um processo viciado, tá ligado? Mas aí eu te tipo pergunto, assim, essa capacidade democrática, acho que é injusto. Ela vem da força policial, o monopólio da força do Estado que o Maduro pratica, ou essa falta de democracia vem da sanção? Então, ou essa reação que o Maduro tem em relação às sanções que se impostam ao país dele é o que torna aquele país antidemocrático? Existe o fator da interferência americana, que ele é notável na Venezuela desde o Hugo Chávez e tudo, desde antes do Hugo Chávez. Então, tipo assim, existe uma interferência americana, beleza, isso aí eu concordo com você, né? Mas ele tem que ser bom o suficiente, ele tem que ser o cara o suficiente, se ele tá de fato do lado certo, para chegar na população e conseguir validar aquela opinião diante dos próprios opositores que ele tem. Então, tipo, por exemplo, uma liberal, Maria Corina. Maria Corina é a liberal. Qual é o crime dela? Ela quer a privatização da estatal de petróleo venezuelana. Então tá. Então a gente aqui, ó, vai mostrar por que, por X, Y, Z, por que ela tá errada, por que ela tá americanizada, por que ela... Entendeu? Então, tipo assim, tem que ganhar na urna. Tem que ganhar fazer uma pergunta. E se a gente propusesse... E se a gente propusesse no parlamento... E se perder, perdeu. Parlamento que privatizar a Petrobras é crime, tu não ia gostar? Não, a gente tem que debater esse tipo de solução. E aí quem tem que ter um poder popular na nossa Constituição aqui é o povo, entendeu? Mas se o Estado entende que pedir para privatizar uma estatal de uma riqueza gigantesca como qualquer empresa de petróleo no mundo. Vamos lá. Se o Estado tem para ser... Eu não sei como é que é na Venezuela. Tá? Eu não sei como é que é na Venezuela. Mas vamos supor que um Estado tenha para si, legislativamente, lá legal, dizendo o seguinte: petróleo é um patrimônio nacional e quem é contra esse tipo de pensamento está tentando contra a pátria. Está lá na lei. Digamos que esteja na lei. Tá? Tu entende que se aquela pessoa falar que tem que privatizar é um crime? Depende, né, Sara? Tá, beleza. Depende. Calma. Depende. O AI-5 tava na lei aqui também, tava lá na lei o AI-5 lá e nem por isso é legítimo, né? Calma, aí acho que... vamos supor a Alemanha de 39. Não, tem a ver. Depende de como surge, depende como tal. Depende de como surge como tal. Vamos supor que na Alemanha de 39 tá na lei você segregar, você colocar todos os judeus lá nos guetos e expropriar aquele patrimônio. Tá na lei. Kelsen. A lei ela foi aprovada, ela integra o arcabouço jurídico, então agora ela é executável. Essa lei, ela é legítima? Porque ela é válida? Assim, eu vou te dizer bem a verdade. Eu desconfio muito o seguinte: uma coisa é tu defender a privatização de uma empresa de petróleo. Isso é uma coisa, tá? O petróleo brasileiro pertence à União. Entendeu? E aí você dá licença para as pessoas explorarem e recebe royalties de retorno, certo? É assim que acontece, não é?
É assim. Imagina que alguém surge e fale assim, não. Eu quero vender o que tá lá. Tudo. O território, aquele espaço onde tem tudo aquilo ali, seja privado e dado para alguém. Entendeu? Ainda mais se tu tiver uma combinação com agentes externos para fazer essa defesa no teu país. Agora, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Cara, se eu fosse presidente de um país sancionado pelos Estados Unidos, eu tenho uma reserva de petróleo gigantesca, toda a minha oposição é cooptada por partidos dos Estados Unidos, representam o interesse dos Estados Unidos, ficam tentando dilapidar o patrimônio nacional, é claro que eu abriria uma investigação para saber se eles não estavam querendo lesar a pátria. Agora, deixa eu falar uma coisa, ó. Não há dúvida Minha opinião disso. sobre o debate aí de vocês dois. Tipo assim, eu tenho uma opinião de tipo do Meta China, eu acho que ele me convence mais, assim, tá ligado? Tipo assim, o que a China fala? Mano, esse negócio de democracia que vocês desenharam no Ocidente não é padrão pra todo mundo. Aqui a gente organiza diferente e nosso método é assim e acabou. Então meio que assim, a China entra numa questão de, eu não quero ficar brincando desse jogo aí não. Ela assume que ela não quer ficar brincando desse jogo, ela não pensa desse jeito que a galera pensa, e mano, vocês têm que respeitar a opinião diferente. E aí começa nesse embate. Agora, mano, acho que me pega um pouquinho na questão, que aí eu concordo até um pouco com o Denis nesse ponto, que é o seguinte, mano, ficar brincando de democracia com um fulano rodando 1000 vezes no mesmo rolê, com esse conceito de democracia que a gente tem, mano, não me é visto com os bons olhos. E aí não é só um defeito do Maduro, né? Tem mano, quantos anos o Maduro tá no poder? Não é possível que a soberania venezuelana passe pro Maduro ter que ficar se perpetuando no poder durante tanto tempo. O fato dele prender opositores é só mais uma evidência disso que, mano, alguma coisa errada não está certo. É a mesma coisa, não tem condições da democracia brasileira ser sustentada enquanto o Lula estiver vivo. Né? Aí as pessoas ficam se perpetuando no poder, que no caso do Maduro é mais grave ainda, né? Mas fica se perpetuando no poder eternamente, durante os períodos longos, e a gente acredita que a democracia de um país, que assim, igual eu falei, a minha régua não é assim, mano, eu não quero brincar desse jogo da democracia, ok, legítimo, eu acredito na soberania dos povos, tá ligado? E o problema dos outros é o problema dos outros, não sei nem porque eu tô entrando aqui no problema da casa do vizinho. Mas tipo assim, mano, se você entra nesse meta de querer falar que você aceita a democracia, que é a vontade do povo, coisa e tal, e, mano, fica no poder o mesmo cara, sempre o mesmo cara, durante tanto tempo, eu acho que existe uma coisa que é problemático, é muito problemático. Não sei, pra mim é uma coisa do tipo, se aquele presidente foi aquele povo que escolheu, aquele povo escolheu. Da mesma forma como a Angela Merkel ficou 20 anos no poder. Entendeu? Eu acho que tá errado. A Espanha é uma monarquia até hoje. Então, eu acho que tá errado. A Inglaterra é uma monarquia até hoje. Ficou lá com a rainha 60 anos. É até hoje, né? É até hoje. Rainha ficou... Não, mas é monarquia parlamentar. Mas por que né? lá é democrático? Na prática é governo, é chefe de governo e chefe de Estado. Então, tipo assim, existe uma distinção, existe uma divisão de poderes aí, tudinho, né? Claro que existe. O rei da Inglaterra é abençoado por Deus, representante da igreja anglicana. Essa é a representação dele. Não, mas eu acho que tá errado. Beleza. Né? Eu acho não, tá errado. Pois é, aquilo que tu me falou, é a escolha do povo. É a escolha do país, do sistema que ele adota. Né? A questão é, tipo assim, a gente fingir um negócio e simular uma democracia para tentar emular esse padrão ocidental de democracia, quando na prática a gente distorce todos os mecanismos para uma manutenção de poder. Tipo, Cuba é outro que tem meu respeito. Tipo assim, Cuba é outro meu respeito. Você não vê cubano com papo de democracia. Você não vê cubanos. Os caras falam claramente, mano, não posso abrir aqui, eu não posso dar um regime democrático, não posso deixar o povo votar direto aqui, porque, mano, nós estamos muito vulnerável, tem muita gente de fora, mano, e não tem esse papo aqui. Não tem esse papo aqui. Assim como o chinês fala que não tem... Eu não sei se não tem totalmente. Agora já tem um pouco, né? Agora abriu esses dias aí, né? Mas enfim, antigamente até... mas eles classificam Cuba como terrorista. Então, mas aí é canalista dos Estados Unidos, né? Falando assim, ó, a Cuba terrorista organiza seus ataques assim. Ela olha para um povo bem pobre, bem miserável, sabe? Olha e fala assim, eu vou ter que atacá-los. Me vê 50 médicos. Mande para lá.
Esse é Não, um mas, ataque mas eu terrorista. acho que todo mundo concorda com a canalice dos Estados Unidos, né, Sara? Acho que a divergência não é essa, né? Não, isso aí, independente da democracia ou antidemocracia, ou a pujança da democracia, tanto faz. Isso aí, os Estados Unidos, ele tá só visando o interesse próprio dele, de reabastecer a reserva de óleo que eles precisam, né, de fazendo isso para contrapor o panorama mundial lá, da Arábia Saudita, da Rússia, da guerra da Ucrânia e tudo. Então, assim, isso não tem nada a ver com a democracia da Venezuela. Agora, o E eu acho Saura que falou eu assim, penso- ó, o Saura eu falou assim, penso mas a que Venezuela é bem uma parecida grande com nação Cuba, da Venezuela. Tamir. Não, Saura, a Venezuela não é não. É que eu, O Maduro, é que eu o penso Venezuela que fica o- direto falando de democracia aí aos quatro ventos, fica direto fazendo eleição, fica direto, mano. Cuba não tem esses bagulho. Começou até agora, antes não tinha essas paradas. Então, mas é que eu penso que no caso do Maduro, da Venezuela, existe uma força externa pressionando tanto aquele país, entendeu? Que para mim especificamente, eu não estou julgando o que vocês estão falando. Eu entendo a perspectiva de vocês. Só que para mim especificamente, eu tenho dificuldade de ser tão determinística em relação à figura do Maduro e etc. Até porque a sanção aplicada à Venezuela nos afeta, porque não sanciona só a Venezuela, nos impede de fazer comércio com a Venezuela, Sim, sim. sabe? E o que eu sei é que nós, em relação aos Estados Unidos, estamos vulneráveis sim, a gente não tem um sistema de defesa muito bom, os Estados Unidos não faz negócio, né? Ele só ameaça e faz achaque, então a gente é vulnerável em relação às instigações dos Estados Unidos. E mesmo nos últimos anos sendo governados por uma pessoa que falava mal do presidente da Venezuela, chamava ele ditador também, até falava de forma racista em relação à Venezuela, eu sei que mesmo diante de tudo isso, diante da nossa incapacidade de superar as sanções para conseguir contribuir para a manutenção de algum tipo de melhora na vida daquelas pessoas que vivem lá nessas condições, mesmo diante de tudo isso, sempre que o Brasil precisou, a Venezuela nunca se negou a ajudar. Entendeu? E aí eu nessa posição, quando a gente vai falar sobre embates entre Venezuela e Estados Unidos, eu prefiro não me referir à Venezuela como uma ditadura mesmo, entendeu? Pode ser algo sui generis, mas eu prefiro não me referir a ela dessa Não, mas assim também, É né? uma posição- Mas assim, e se for, tipo assim, você tem juízo moral sobre isso? E se for? Tipo, mano... Não é uma questão de juízo moral, Não, meu tô perguntando amor. se você tem restrição a isso. Porque eu não tenho. Tipo assim, Não, mas não é uma restrição moral minha em relação a chamar aquilo de ditadura. É uma restrição que eu tenho por saber o significado da palavra ditadura para outras pessoas, entendeu? Porque ditadura, N ditaduras, sabe? Para muita gente, o Tito foi um ditador lá da Iugoslávia e foi maravilhoso para o povo iugoslavo. não, tem muita gente que achou que a ditadura militar foi boa no Brasil. Tem muita gente. Exatamente. Tem muita gente que fala bem do Geisel. Então. Tem gente que fala assim, nossa, o Geisel era totalmente diferente dos outros presidentes. Pois é. Não tinha nada a ver com os outros presidentes. Era igual, entendeu? Igual. Todos eles, iguais. É aquilo que. Aí E o Robin eu também prefiro falou bem falar assim. isso. É assumido. E nessa é- discussão eu me ofendo quando falam que o Geisel foi melhor que os outros. Eu me ofendo. Eu me ofendo quando o Ciro fala, eu me ofendo quando o Lula fala, quando todo mundo fala que o Geisel foi melhor que os outros, eu me ofendo. Para mim era um ditador e sanguinário, igual. Então você tem uma questão moral em relação a isso. Pois é, Sara, mas agora eu não entendi, Você tem cara. uma questão moral em relação a isso. Pois é, agora eu não entendi nada. Não, eu entendi isso Porque, da tipo questão assim- moral. Entendi. Agora que eu trocaria uma ditadura boazinha igual a chinesa por essa democracia brasileira que a gente tem, eu trocaria fácil. Não, pois é, eu acho que a gente tem que estar no meta, tipo assim, menos hipocrisia e mais esclarecimento do que é o que, entendeu? Então, por exemplo, que nem eu também falou, a China não quer esse meta, então beleza, assume esse meta
e agora pronto, é isso, entendeu? Ah, o Brasil da década de 60 até meta. final de Que 80 não era uma democracia. Assumidamente, internacionalmente, institucionalmente, não era uma democracia. E A aí, China assumiu que esse era o meta. Brasil. A China assume Esse era o meta que Brasil, não é entendeu? democracia que os outros que o Ocidente meta acredita. É isso que eu acredito. moral. A Venezuela, se ela emula ser uma democracia, ela tem que ou tentar ser uma democracia, ou ela não é, ela só tá fingindo. Ou tipo, é isso. Então, para mim, esse dilema que é o negócio. E ainda que eu entenda toda a questão, né, dos Estados Unidos lá, eles tentaram fazer golpe, de tentar depor o Maduro, Tentaram, de não, tentar fizeram, depor o né? Chaves Não, e Venezuela. tudo, né? A situação que tá até hoje, né? Desde o Chaves até hoje, eu entendo que, tipo assim, porra, ou vocês assumem o modus operandi da, Do rolê, da governança que resistência. vocês exercem, ou então assumem que não é, tá ligado? Esse método, sim, é complicado. Eu não considero eu assim, teoricamente, quando eu olho para a Venezuela, eu não consigo considerá-la de fato uma democracia, porque eu acredito que há uma dificuldade tanto de participação política mesmo estrutural, dos cidadãos comuns participarem das decisões que são tomadas, quanto também da incapacidade de se gerar algum tipo de justiça social para que todas as pessoas possam ter acesso a bens da vida básicos para conseguirem viver com qualidade. E aí, por conta disso, quando eu olho para a Venezuela, eu acho que ela não é uma democracia. Mas quando eu olho para o Brasil, eu também acho que ele não é Mas uma democracia. eu também não. É esse que é o Entendeu? ponto. Eu também não. Eu também acho que isso aqui é Só que quando eu falo o Maduro é um ditador, essa conotação, ela escapa um pouco dessa explicação que eu estou dando para vocês. Por que escapa? Entendeu? Por que escapa? Porque eu entendo que há um significado em você falar que o Maduro é um ditador que traz consigo uma explicação que não é a que eu estou dando. Entendeu? Que fica aparentando que ele é um genocida sanguinário. E eu não sei dessas histórias. Eu simplesmente não sei. Entendeu? Não, sei. mas você acha que um ditador Não sei nada necessariamente... do que ele faz. Acho que eu tô ficando confuso agora. Vamos pros comentários. Amigo, o ditador não é necessariamente assim, sanguinário, palavras não. têm Mas ele significados, pode né? utilizar do poder das instituições para se manter no poder, né, independente de genocídio ou de gestão do país dele. Ele pode ser um bom governante, mas ele pode se utilizar das instituições para impedir os outros de se manifestarem e de se oporem a ele, pô. E aí isso aí pode caracterizar ele como ditador, ainda de qualquer coisa que ele tenha lá e tal. Eu não acho que o Maduro tem essas virtudes, não. Inclusive... O que eu tenho visto em vários países ao redor do mundo, isso não é uma característica nem da América Latina, nem própria da Venezuela. Vários países ao redor do mundo estão tendo dificuldades de controlar opositores e críticas aos seus governos e têm perseguido pessoas que são opostas a essas ideologias que têm sido implantadas. Você consegue verificar isso em diversos países chamados de democráticos, entendeu? Agora o Lula, ele pode ter o defeito, ele pode ter os defeitos dele, coisa e tal, mas essa característica ele não tem muito não, mano. Isso aí ele não tem não. O quê? Esse bagulho de ficar perseguindo o opositor, coisa e tal, o Lula não tem muito essa característica não. Ele não, só o partido dele. Não, o partido dele é outros 500, mas assim, ele não tem muito assim, tipo assim, e o PT perde, ele vai embora pra casa quieto. Não fica enchendo o saco dos outros não, tá ligado? Isso aí, esse bagulho... Mas o PT, quando quer botar a máquina pra trabalhar, ele coloca. Isso aí é verdade, isso aí é verdade, Sim, isso aí é verdade. mas ele tá no jogo de ganhar ou perder. E não no jogo de ganhar e ganhar. Simplesmente. É ganhar ou perder. Me parece que o Maduro tá mais o sentado em cima cima da mesa. O jogo é esse, ou ganha ou perde. Esse bagulho de ficar sentado. Não só ou eu ganho ou porrada. Não é isso, entendeu? Mano, você quer ver um bagulho simples, tá ligado? É que eu falo, mano, a galera acha que não, tá ligado? Mas, mano, quer ver um bagulho simples que eu acho um bagulho super escroto e que é tipo assim, já dá pra questionar a democracia brasileira pra caralho? Mano, quando o FHC meio que do nada, sentado na cadeira, me compra parlamentar pra ficar, mano, passar a reeleição, mudar a regra do jogo durante o jogo. Isso aí já é pilantragem, mano. Isso aí já é pilantragem. Tá ligado? Isso aí já é pilantragem. Você tá em cima da cadeira, aí
Todo mundo tá jogando o jogo, pô, perdi o jogo, agora é minha rodada de ficar aqui nesse lado, o outro vai ficar do outro lado. Aí o cara tá do outro lado, vai lá e me enfia uma reeleição comprando. Ai, tá de sacanagem, cara. Não, mas tá beleza. Mas aí depois, o que aconteceu? O PT pegou esse esquema de compra de parlamentares, instaurou o mensalão, né? Para poder passar tudo que ele queria através de liberação de verba, e hoje em dia isso está institucionalizado, cara. Hoje em dia isso é institucional no Brasil. Você quer ver uma coisa aqui? Então, tipo assim, é o mesmo esquema. Se o FHC hoje, se não tivesse reeleição, hoje o FHC quisesse, ele liberava emendas PIX e pronto, ele conseguia passar essa parada. Porque hoje, e não tá nem cometendo crime. Institucionalizou essa parada. Entendeu? Não, então, mas tá isso beleza. O PT, o FHC fez isso, o PT foi pro poder, já o jogo sendo esse. Agora, por exemplo, uma coisa que o PT faz que eu acho que corrompe pra caramba, que os governos Lula fizeram e o governo Dilma fizeram claramente, que não adianta, não é inocente, cara, quase não adianta, que é o quê, mano? Você ficar pegando dinheiro, poder econômico, e na hora de uma campanha eleitoral ficar usando esse poder econômico, mano, quando todo mundo tá aqui, ó, todo mundo só pode gastar 100. Aí tem um mano gastando 1.000 por baixo do pano. Aí não tem como, caralho. Aí não tem como é que eu vou ganhar? Como é que eu vou ganhar o jogo se nós estamos jogando o bagulho? Vamos jogar um jogo de carteado aí, beleza? 7 cartas pra cada um. Aí chega lá, a Sara tá com 70 cartas. Aí fala assim, como é que eu vou ganhar da Sara? Se ela tá com 70 cartas, nós estamos jogando com 7. Entendeu? Isso é um bagulho é foda. Agora você vai falar que esse bagulho corrompe a democracia brasileira? Corrompe, mano. Essa brincadeira já são 20 anos dessa palhaçada, caralho. Dessa brincadeira já são 20 anos. Do cara ganhando eleição atrás de eleição, jogando com 70 cartas e os outros jogando com 7. Tá ligado? É aquilo que o Melinte falou, tá ligado? No final das contas, é aquilo que o Melinte falou. É uma instituição. Tá todo mundo de toca. Não vou concordar com esse cara. Caralho, deles, vamos armar um... Aí eu sou obrigado a entrar no grupo do WhatsApp e os caras, não, tem que ter estratégia política, tem que fazer aliança, tem que ser o que? Caralho, filho, nós estamos jogando com 7 cartas, então deles, vamos juntar nossas duas, 14. A Sara tá com 70. Ela vai fazer o quê, caralho? Ela vai fazer o quê? Tá ligado? Não tem como. Você entendeu, Sara, que eu tô falando? Eu vou perder certamente, amigo. Comentários.